Olá pessoal, tudo bem? Nos últimos dias, enquanto a sociedade discutia o voto impresso, e rediscutia o tema, e também mudanças de reforma política, como a volta das coligações, a criação das federações partidárias, isso estava sendo discutido na Câmara, ao mesmo tempo, sem muito debate, a Casa também aprovou, dentro de uma MP que era menor e que foi expandida, algumas mudanças trabalhistas, uma mini reforma trabalhista e que tem gerado muitas preocupações em muitos especialistas, em juízes do trabalho e também em membros do Ministério Público do Trabalho. É importante dizer que essa MP, que estava sendo votada junto com a questão do voto impresso, nos mesmos dias, nas mesmas sessões, e que não tinha a atenção geral aí da sociedade, ela, na verdade, apenas renovaria essa ideia da redução e suspensão das jornadas e também de salários durante a pandemia, já que a pandemia se esticou, essa MP tinha esse objetivo, ela tinha 25 artigos, mas durante a tramitação o relator foi incluindo outros temas, ela passou de 25 para 96 artigos e dentro desses 96 artigos criaram-se algumas categorias novas de trabalho que, na avaliação desses especialistas, precariza um pouco mais a questão trabalhista. Por exemplo, criou-se como se fosse um segundo estágio, mas para pessoas já formadas, já mais velhas e tal, pessoas que já estão há algum tempo fora do mercado de trabalho e que poderiam ser levados às empresas dentro de algum curso, alguma coisa assim, mas para exercer trabalho e sem 13º, sem férias, com um salário de até R$550 apenas, que na verdade não seria o salário, seria uma bolsa, apenas uma bolsa e mais um vale transporte, por exemplo, essa é uma das modalidades que se criou. Outra também, um programa de reinserção que reduz a parcela paga de FGTS pelos patrões e, obviamente, reduz também o que o trabalhador receberia de FGTS, inclusive com a multa de 40% no final, passando para apenas 20%, caso essa pessoa seja demitida. E também um programa que eles chamaram de voluntariado, mas que, na verdade, é um trabalho também para que as prefeituras possam contratar as pessoas sem 13º, sem férias, sem direitos trabalhistas também. Houve também redução de valor de hora extra em algumas jornadas, de algumas categorias que têm jornadas reduzidas, como por exemplo a categoria dos bancários, que é uma categoria bastante grande, e também uma dificultação da entrada de ações trabalhistas, no sentido de que a justiça gratuita foi limitada a valores menores. Tudo isso está dentro dessa MP, por meio de jabutis, e foi discutido dentro da Câmara, foi colocado para votação sem muito debate, sem que as pessoas discutissem isso. O tema da reforma trabalhista é sempre um tema polêmico, tem muita gente que é a favor, porque acha que o país precisa se livrar de algumas amarras para poder crescer, e muita gente que é contra, porque acha que isso precariza as relações de trabalho e força o trabalhador a ter situações impostas pelos patrões que têm ali o poder financeiro. Mas o fato é que, dentro desse debate, uma coisa é certa, ele precisa ser feito amplamente com a sociedade. Neste caso específico, mais do que em outras reformas trabalhistas que foram feitas, e nós tivemos algumas nos últimos anos, não houve um debate mesmo aprofundado dentro da sociedade. Quando se discutia outros assuntos menos importantes, como eu dizia aqui, e a gente falou isso sempre aqui, que a gente estava se discutindo um assunto que não era o mais importante nem o prioritário no Brasil, esse assunto acabou passando na Câmara. E pior, por meio de jabutis, o que é péssimo, dentro de uma MP, enfia coisa daqui, outra dali. E o curioso é que, sem debate, alguns assuntos que lá atrás não tinham passado, por exemplo, na MP da carteira verde e amarela do Guedes, que não tinha sido aprovado dentro do parlamento, a MP caducou sem aprovação, agora foram aprovados, justamente mostrando que essa falta de debate facilita que os deputados aprovem as coisas sem as pessoas ficarem sabendo. Isso agora vai ser discutido no Senado, tem até o dia 7 de setembro, se eu não me engano, iníciozinho de setembro, para ser aprovado lá, senão esse MP caduca também e não vale. E aí é importante ficar de olho nessa discussão no Senado, certamente ela vai ser muito mais ampla e vai haver uma pressão muito grande, principalmente de entidades, para que esse assunto não passe lá no Senado. Um abraço para vocês e até mais.